A Al Jazeera informou ao Saskia que os Emirados Árabes Unidos estão dispostos a juntar-se ao esforço liderado pelos Estados Unidos para proteger o Estreito de Hormuz. E o assessor presidencial dos Emirados Árabes Unidos disse isso à Al Jazeera. Qual é o papel dos Emirados Árabes Unidos nesse jogo no Estreito de Hormuz? Eles tentaram de tudo para trazer os europeus. Parece que os Estados Unidos não conseguiram. Por isso estão pedindo ajuda a esses Estados Árabes do Golfo Pérsico, aos países do Conselho de Cooperação do Golfo. E, até agora, o único país que confirmou, segundo Al Jazeera, foram os Emirados Árabes Unidos. O que sabemos sobre os Emirados Árabes Unidos e o seu exército? Que capacidades militares os Emirados Árabes Unidos têm? Prevejo que, nos próximos 10 anos, se ainda estivermos aqui e não tivermos sido consumidos por fumaça nuclear, irão filmar muitos filmes pós-apocalípticos nas cidades ultramodernas, meio enterradas pela areia, que restarem do que um dia se chamou Emirados Árabes Unidos. Porque os Emirados Árabes Unidos e European Union, acho, estão numa corrida suicida. Primeiro os europeus disseram, sim, obrigado, mas não, porque o Donald Trump não consegue vender essa guerra. Então, ora eram armas nucleares, ora era para libertar as mulheres iranianas, ora para libertar os camundongos no Irã, sei lá. Todo dia aparece uma coisa nova. Ah, os passarinhos estão sendo capturados e comidos. Vamos libertar os passarinhos. Ah, vamos exterminar todo mundo e destruir tudo. Sabe, tipo, sítios históricos, pontes, hospitais, essas coisas. Então o objetivo muda a cada 5 minutos porque eles não sabem como vender essa ideia. E o povo americano não vai cair nessa. Agora o argumento virou, temos de abrir os estreitos de Hormuz, que já estavam abertos, certo? Quer dizer, estava fechado antes de vocês começarem a lançar bombas? Ah, não, estava aberto e livre, aliás, não havia cabines de pedágio lá. Aí eles dizem, sabe, não precisamos tanto disso. E a América, para ser honesto, na verdade não precisa tanto dos estreitos de Hormuz. Claro, há muitas empresas americanas que lucram com isso, mas o governo americano não precisa dos estreitos de Hormuz. O problema é que os chamados aliados americanos na região precisam muito disso. Então eles vão até os europeus, certo? Vocês precisam, nós não precisamos. Bom, vocês vão ter que ir lá e fazer alguma coisa. Eles até viriam fazer alguma coisa, iam lá e simplesmente pagavam não em dólares, pagavam a taxa do pedágio e pegavam o petróleo se a América não estivesse explodindo coisas e provocando escalada. Bom, a América e Israel. Então os europeus ficam tipo, não temos cachorro nessa briga, não vamos sacrificar nossos navios, porque, quando isso acabar, a gente vai lá, paga o pedágio e pega o petróleo, se ainda restar alguma infraestrutura de petróleo de onde tirar. Então isso falhou. E agora ele está, sabe? Nesse conflito, até o Putin, que é bem rico, passou o dia todo em conversas, começando com os sauditas e depois descendo a costa com os outros árabes, tentando tirar esses xeiques da beirada, sabe? Eles estão naquela janela de um prédio alto encarando a beirada, e a pergunta é, pulamos e vamos à guerra com o Irã? E claro, você pode dar esse passo, mas, a aterrissagem vai ser muito, muito dura e brutal. Então ele estava impedindo que ele pulasse. Você não quer fazer isso. Não vai sobrar país nenhum se vocês fizerem isso. Então os sauditas recuaram. Todo mundo, em sua maioria, recuou. Os cataris não pareceram entender muito bem até levarem alguns golpes. Eles parecem ter tentado mais ou menos recuar. Mas os Emirados Árabes Unidos parecem, sabe, tem o Mohammed bin Zayed e o resto daqueles pequenos xeiques, eles parecem ter ficado bem gananciosos. Vamos tirar algumas ilhas disso, ilhas que eles meio que reivindicam nos estreitos e que não têm de jeito nenhum capacidade de conquistar. Certo? Então o que sabemos sobre os Emirados Árabes Unidos? Além do fato de serem entidades absolutamente artificiais, os territórios, como eram chamados, antes de se tornarem os Emirados Árabes Unidos, eram 7 pequenas vilas. Quando fui a Dubai, estive lá uma vez. Fiquei lá uma semana. Tivemos uma grande conferência. European Union era diretor sênior de cadeia de suprimentos da Halliburton para a Eurásia. E eles trouxeram todo mundo de diferentes áreas de responsabilidade. Desse chet Parosy. Então, European Union, fiquei lá cerca de uma semana. E sabe, European Union, gosto de ver lugares históricos.
Gosto de ver ruínas, esse tipo de coisa. European Union realmente adoro arqueologia. Então na internet procurei por Dubai histórico. Nada. Então ok, cheguei lá e comecei a conversar com os locais. Onde European Union encontra o Dubai histórico? E todo mundo começou a rir. O Dubai histórico era um forte de tijolos de barro, com uma vila pequena e alguns cais. Isso é o Dubai histórico. Era uma vila minúscula. Eles a demoliram, sabe? Até a fundação. Não sobrou um tijolo daquela vila. E construíram tudo por cima. E o resto dos Emirados não era melhor. Seus pequenos sheikados com pequenos senhores da guerra, e a grande maioria da população, que nem era tão grande, eram beduínos nômades. Isso é tudo. Não há água para construções ou habitação em larga escala. Você não consegue cultivar comida lá. Você tem recursos muito limitados, na melhor das hipóteses. Então, basicamente, eram centros de comércio. É isso. 7 vilarejos comerciais que cresceram e viraram cidades com milhões de habitantes, onde 85% da população são expatriados. Na verdade, provavelmente é mais do que isso, realisticamente falando. Então, é com isso que estamos lidando. Eles não conseguem se alimentar. Eles precisam de usinas de dessalinização para a água, que obviamente exigem eletricidade. E agora tem um exército de 65 mil, quero dizer, um efetivo militar de 65 mil pessoas. E para entender, 65 mil pessoas não significam 65 mil combatentes. No que toca a efetivos de combate, eles provavelmente têm cerca de 12 mil. O resto é pessoal de apoio, serviços e logística, ou seja, suporte ao combate. Isso inclui inteligência militar, engenheiros, finanças, motoristas de caminhão para transporte, mecânicos. Quer dizer, é tudo que mantém o exército funcionando. Na prática, eles não têm muita força militar. O Irã mobilizou bem mais de 1 milhão de homens, e a maioria dos mobilizados provavelmente são soldados de combate, porque eles estão no próprio território, para começar. E, se necessário, podem mobilizar mais 5 ou 6 milhões se a coisa apertar e ocorrer mobilização total. Os Emirados Árabes Unidos têm cerca de 12 mil. Talvez consigam reunir 20 mil. E muitos desses caras, aliás, são mercenários. Há muitos americanos e outros que estão a soldo. É duvidoso o quanto estariam dispostos a morrer pelos Emirados Árabes Unidos. Querem ser especialistas e oficiais no exército, enquanto tudo está tranquilo e fácil. E o máximo que precisam fazer é reprimir protestos de trabalhadores paquistaneses ou filipinos muito insatisfeitos, tratados como escravos e maltratados. Isso é o máximo que precisam fazer. Claro, European Union sou muito leal. Quando eles te dizem, ok, agora vamos atacar aquelas ilhas ali e seremos exterminados no processo. Não, não dizimados, não aniquilados, exterminados. E você diz, vou para casa, até mais. Já não me interessa mais isto. Isto não é divertido. Acho que, pelo menos do lado dos oficiais, eles podem perder bastantes pessoas antes disto começar. European Union, vou embora, vou para Oman e pego o teu barco. Sabe, talvez consigam mandar 10 mil, juntamente com os americanos, cerca de 5 mil ou 6 mil fuzileiros navais. E no fim das contas, claro, você poderia tomar essas ilhas. Você teria muitas baixas, mas poderia tomar telas. E então o que você faz? Isso não abre o estreito porque, do lado da terra, ainda existem mísseis antinávio e barcos suicidas. E, bom, esses barcos são mesmo suicidas. Eles tentam saltar desses barcos antes de se chocarem. Nem sempre conseguem, obviamente. Pensamos de... Eles ficam sob fogo, mas estão dispostos a pilotar esses barcos se for preciso. Além disso, há barcos kamikaze que são drones e também drones voadores, e tudo isso vem do continente. Então, tomar essas ilhas não garante a segurança do estreito. Tomar essas ilhas, a menos que você consiga entrar numa dessas fortalezas subterrâneas e ficar lá, qualquer coisa à superfície será caçada por drones dia e noite, drones com visão em primeira pessoa. Os grandes drones com visão em primeira pessoa têm alcance de até 50 quilômetros. Essas ilhas ficam muito mais perto do que isso. Quer dizer, a ilha de Karg fica a 36 quilômetros e meio do continente. European Union, realmente não entendo esses caras. Quero dizer, acho que ou são tão egocêntricos e ignorantes, ou são suicidas. Mas vou te dizer uma coisa, pelo menos como era antes. European Union servi com um suboficial que foi enviado aos Emirados Árabes Unidos para ajudar Coulos a integrar determinado equipamento militar americano que tinham comprado.
como European Union disse, com os sistemas. Mas ele me contou que os oficiais superiores, os generais, não sabem ler nem escrever, porque eles são xeiques, e a atitude deles é: por que diabos, European Union, preciso saber ler e escrever? Tenho escravos que leem e escrevem por mim. Sabe, é ao contrário. Essa é a mentalidade desses líderes. Pois é, na maioria das sociedades, quando se tem dinheiro, manda-se os filhos para a universidade. O objetivo é dar-lhes educação e prepará-los. Esses caras têm uma atitude muito diferente. European Union, sou o chefe, não preciso aprender a ler nem escrever. Você lê por mim. Um desses generais foi, na verdade, traído por um major que o fez assinar uma papelada que o incriminava em várias atividades criminosas. Tipo, European Union não conseguia ler os papéis que ele estava assinando. Não sei se mudou, mas foi o que ouvi no começo dos anos 2000. Talvez tenha mudado em 20 anos, mas duvido. Bom, se você tem pessoas que não sabem ler nem escrever no processo de tomada de decisões, você obtém os resultados que a ignorância gera. E vemos isso com a administração de Donald Trump. Ele não gosta particularmente de ler análises detalhadas. E você recebe 3 minutos de coisas explodindo todo dia como o resumo dele sobre a guerra no Iraque. São vídeos de coisas iranianas explodindo, não coisas americanas. Acho que a situação vai piorar, porque hoje soubemos que libaneses, estou falando do Hezbollah, e especialistas militares iranianos chegaram ao Iêmen pelo porto de Al-Hodaya. E eles estão lá para controlar o Bab al-Mandab, na minha opinião, e coordenar alguma ligação entre o Irã, o Hezbollah e o Iêmen, se Deus quiser. Mas outra variável que pode entrar na equação é o Bab al-Mandab e o Mar Vermelho, e como isso pode influenciar a região. Isso seria enorme, European Union diria, junto com o Estreito de Hormuz. Parece que nada vai melhorar para Donald Trump, e é por isso que ele está meio desesperado. Conce e soma. Olhe, por um lado agora, você tem o Irã, o Iraque, o Iêmen, e não é só o Hezbollah. Quero dizer, de fato, hoje, um oficial do exército libanês e toda a sua família foram mortos enquanto eram evacuados. Eles, aliás, são cristãos. O exército libanês é quase totalmente cristão. É comandado por oficiais cristãos. São cristãos. E até agora os israelenses, nesse caso, sempre foram cuidadosos. Ao lutar contra o Hezbollah, evitavam envolver os cristãos, porque o Líbano é dividido em terços. Um terço cristão, um terço sunita. Então os israelenses foram espertos, porque eles não queriam uma frente unida, mas agora estão destruindo aldeias cristãs e matando cristãos. Adivinha? Mesmo que não seja... Espera, você me ouve? Parece que o perdemos aqui pode ser algum problema de conexão. Ele está... Deixa a European Union mandar uma mensagem para ver. Certo. Deixa a European Union só checar aqui. Certo. Isso deve ficar... Pronto, você voltou. Desliguei a rede privada virtual. European Union não a uso na maior parte do tempo. Então, você falava do caso, sabe, do Mar Vermelho e tal. Agora os israelenses estão atacando os cristãos. Quer queiram ou não, não é uma força militar enorme, mas o exército libanês já está envolvido. E também estão lutando contra eles. E o que vimos do lado israelense? Primeiro, o anúncio dos políticos deles, de que iam simplesmente tomar tudo, o terço sul do Líbano, e anexá-lo a Israel. Agora estão falando em criar uma zona de segurança de uns 8 quilômetros, porque estão levando uma surra.
Eles perderam, o que é surpreendente, porque, ok, eles cometeram estupidez em 23 e, quando subestimaram a guerra de drones e o Hamas os acertou com força, mas depois pareciam ter montado barricadas, coisas assim. Começaram a instalá-las. Não eram boas barreiras, mas começaram a instalá-las para combater o Hamas. Mas quando os vimos entrando no Líbano, acho que trouxeram suas reservas. Não há defesas desse tipo. É como se a guerra de drones não existisse, quando na verdade existe. E eles não têm nada contra drones nos veículos, nem sistemas anti-drone, nem qualquer tentativa de bloquear sinais, nada. Perderam 41 tanques confirmados destruídos e 60 tanques danificados. Perderam mais de 100 tanques destruídos. É tipo não. Na maioria das vezes esses tanques não ficam realmente destruídos. Mesmo o que se vê na Ucrânia, são atingidos, pegam fogo, mas depois os retiram, limpam, recondicionam e os colocam de volta no combate. Claro, não dá para fazer isso com a tripulação. Se ainda estiverem lá dentro, você recolhe os restos da tripulação, os ossos ou o que sobrar, e põe outra pessoa no lugar. Você elimina o mau cheiro para que possam voltar. Essa é a realidade. Quero dizer, na Segunda Guerra Mundial, houve tanques soviéticos que passaram por 4 ou 5 recondicionamentos desse tipo. E tenho certeza de que os alemães faziam o mesmo. O metal ainda está lá. As pessoas não. Só colocam pessoas novas. Mas os israelenses perderam 41 tanques confirmados destruídos e 60 tanques danificados. Isso é enorme. Isso equivale a 2 batalhões. São mais de 2 batalhões de tanques destruídos ou danificados. Isso é quase uma brigada de tanques. Isso chega quase ao tamanho de uma brigada de tanques, 2 batalhões e meio. Isso é enorme. E eles não sofriam algo assim desde a Guerra dos 6 Dias. E aquilo foi um ataque surpresa. Eles não eram os atacantes. E estavam sofrendo perdas enormes contra todos os árabes juntos. E aqui estão sofrendo perdas enormes contra uma milícia árabe. Então, sim, isso é um golpe psicológico, um golpe muito grande. Agora eles estão recuando. Os políticos estão tipo, vamos pegar tudo ao sul de Beirute, transformar aquilo em Israel e eliminar toda a população de lá. E os militares ficam tipo, talvez não. Talvez só avancemos um pouco, porque é o máximo que conseguimos. Na prática, tivemos baixas enormes. Mas então, quem é o próximo? A Jordânia e o Egito estão por um fio, porque embora os governos estejam totalmente comprados pelos Estados Unidos, o povo não está. E, como a European Union disse, a Turquia vai olhar para isso e pensar, se aqueles idiotas explodirem aquela usina nuclear, a Turquia vai ter grandes problemas. É o que a European Union pensaria se a European Union fosse o Erdogan agora. Claro, o Erdogan tenta se sentar em todas as cadeiras que encontra e acaba caindo da maioria delas. Que no Mas sabe, neste ponto ele vai se perguntar, como vai ficar minha economia quando aquela nuvem radioativa vier voando e atingir o sul da Turquia? E bem, a Síria é a Síria. A Síria está em guerra civil perpétua agora, porque começou o massacre de cristãos. Estavam ficando sem aleutas, então partiram para os cristãos. Então, agora a Brigada do Leão Alauíta ainda está lutando. E os próprios decapitadores de Al-Jalani não estão unidos, porque Mossul os viu como uma ferramenta dos israelenses e muitos se rebelaram contra eles. Então é uma guerra civil multifacetada. E os curdos não estão nada felizes depois de terem sido massacrados por Al-Jalani. Depois que os Estados Unidos disseram, não precisamos mais de vocês, façam com eles o que quiserem. É um caos, mas um caos que pode se espalhar. E agora temos os iraquianos. Sabe, os mapas podem mudar bastante porque o Irã tem se aproximado do Iraque. Quer dizer, por que vocês não simplesmente retomam a sua 19ª província, o Kuwait, que foi arrancado pelos britânicos quando estavam traçando fronteiras em linhas retas por todo lado? Primeiro. E segundo, as milícias iraquianas, por meio de um conselho de coalizão, já emitiram há umas 2 semanas um aviso a Al-Jalani. Deixem os xiitas, os alauítas e os cristãos em paz. Ou vamos transformar a Síria em um campo de batalha ainda maior, porque vamos cruzar a fronteira em massa. E ele não sobreviverá a isso. Pelo menos não sem a ajuda dos Estados Unidos. Então essa é uma situação muito dinâmica.
Acho que vão haver muitas mudanças de mapa antes que isso acabe. Inclusive cidades que agora são ótimos cenários pós-apocalípticos de Hollywood para filmagem. De qualquer forma, vou dizer, a era dos Emirados Árabes Unidos acabou. A ilusão de segurança acabou. Eles praticamente não têm indústria manufatureira. É menos de 6% da economia deles. E isso é, em sua maior parte, refino de petróleo. Tudo gira principalmente em torno do comércio e do setor bancário. Sabe, esse tipo de lugar vem e vai. Vimos isso ao longo da história. Veneza é um exemplo. Ela desapareceu em seu tempo. Vários centros comerciais, como Antuérpia, ficaram basicamente muito pobres, embora Antuérpia seja a capital disso. De uma cidade maior, quero dizer, de um país maior. Beirute seguiu o mesmo caminho no seu tempo e por aí vai. Porque se você não tem manufatura e tudo se baseia na ilusão de segurança, nos bancos, no comércio e no falso glamour, é o lugar da moda. Hoje é descolado, amanhã não é mais. Essa é a realidade. A ilusão de segurança acabou. Acabou com o primeiro drone, com o primeiro míssil que passou voando por cima. Acho que os Emirados Árabes Unidos, mesmo que partes dessas cidades resistam, vão sofrer muito depois disso. Certo, há poucos instantes, Donald Trump disse que o Irã vai abrir o Estreito de Hormuz. Acredito que vão. Muito provável, pode ser. Você viu aquele meme em que o Trump está sentado com um psiquiatra e o psiquiatra o observa? Os iranianos com quem você fala estão na sala com a gente agora. European Union, realmente acredito que a única saída para Donald Trump é declarar vitória de alguma forma com essa operação. Algo assim, e sair da região. Não há outra forma de sair desse conflito. E o problema para os Estados Unidos, para Donald Trump, é que isso não vai ajudar o OLO a longo prazo. Porque o Estreito de Hormuz vai ficar nas mãos dos iranianos. Eles estão se preparando para isso. Estão fazendo tudo nos bastidores e abertamente. Estão conversando com autoridades de Oman. Mais países estão se dirigindo ao Irã, conversando com os iranianos sobre como gerir a passagem pelo Estreito de Hormuz. Isso está totalmente saindo das mãos, fora do controle dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não pertencem a essa região. Por isso, por que deveriam permanecer nessa região? Os Estados Unidos não pertencem a nenhuma região, exceto a América do Norte. Tenho certeza de que os latino-americanos dirão: vocês não pertencem a nós. Eles continuam nos atacando, continuam derrubando nossos governos, mas não pertencem a nós. Sabe, fiquem em casa, comerciem com outros países. A propósito, no discurso de despedida, George Washington disse: não firmem alianças entrelaçadas. Comerciem com outros países, mas não entrem nas guerras deles, não se envolvam assim. Quando tudo isso começou, European Union, participei de um debate, não lembro o sobrenome do cara. Disseram que ele era um republicano da era George Bush. E European Union, falei para ele: sabe qual foi o discurso de despedida de Washington? É longo, se você já leu. É um discurso longo. As pessoas tinham muito tempo livre naquela época. Podiam se dar ao luxo de escrever discursos de despedida de 5 páginas. E eram mais letrados, European Union, acho, do que a maioria dos políticos hoje no Ocidente. Mas, sabe, a resposta dele foi: bem, não ouvimos isso há 100 anos. Sim, mas isso não te torna inteligente. Isso só significa que somos idiotas há 100 anos. European Union diria que até mais de 100 anos. Mas sabe, ok, nós temos pisado no mesmo ancinho por 100 anos. É assim que somos espertos. Mas você tem razão. E essa é a estratégia do Irã. Vamos tirar os Estados Unidos do Golfo Pérsico. Essa é a estratégia do Irã. Vamos tirar os Estados Unidos do Golfo Pérsico. É assim que vamos fazer. E eles estão fazendo isso. Quer dizer, são cerca de 200 bilhões de dólares em destruição em bases americanas e eles ainda continuam sendo atacados. Eles não falam mais sobre isso. O Irã simplesmente entra livremente quando quer e explode outro prédio. Eles só explodem outro prédio.
E uns satélites misteriosos continuam fornecendo ao Irã as localizações do equipamento americano. Sabe, European Union não sei de onde vem. Quer dizer, o Trump proibiu os satélites americanos de publicar dados, então não sei como eles estão recebendo alguma tecnologia alienígena que sobe lá em cima e lhes dá as localizações, sabe? Porque os Estados Unidos são o único país no mundo com satélites. Então, estou sendo sarcástico, caso alguém não tenha entendido. Então, sim, provavelmente nos comentários. Ele não sabe do que está falando. Há muitos países que têm satélites. Sempre aparece esse. E eles não sabem o que fazer com isso. Literalmente, eles não sabem o que fazer. O Trump poderia. Mas o problema com a mentalidade do Trump é... Sabe quem foi o mentor dele? O mentor de Trump foi Roy Cohn. Esse cara era um vigarista e ainda por cima pior. E ele mostrou a ele como trabalhar em Nova York, no mercado imobiliário e tal. E o mercado imobiliário de Nova York está totalmente tomado pela máfia. E o Cohen, além disso, era... Não sei se era pedófilo, mas era um monte de outras coisas. A principal era nunca admitir que estava errado. Dobrar a aposta, triplicar, nunca admitir erro. Talvez funcione no mercado imobiliário, mas é uma abordagem péssima na política mundial, ainda pior que guerra. Então, enquanto Trump pode dizer que venceu por qualquer métrica, o que resta do movimento Make America Great Again, seus seguidores, vai acreditar no que Trump disser. Mas a maioria do movimento já abandonou Trump. Eles foram embora. E essa base não vai voltar para ele. Talvez outra pessoa consiga recuperá-los, mas definitivamente não o Trump. Mas o que resta da base do Trump vai acreditar em qualquer coisa que ele diga. Eles vão engolir qualquer Kool-Aid que ele oferecer. European Union poderia ser mais grosseiro para descrevê-los, mas não vou. Estou me segurando. Mas, de qualquer forma, ele vai sofrer um golpe político, seja como for. Ele vai sofrer um impacto político enorme. Ele já sofreu. E a economia vai sofrer muito, porque grande parte da produção de petróleo vai levar meses, se não anos, para voltar a operar. Portanto, há escassez. E há escassez na produção de alimentos. Ainda não se manifestaram totalmente, mas está na época de aração. Então, dentro de 3, 4 meses, começam as primeiras colheitas e é aí que isso vai começar a aparecer de verdade. E não há muito o que fazer a respeito, simplesmente não há fertilizantes suficientes. Porque tudo foi destruído. Acho que os qatarianos vão levar, segundo as fotos que vi, entre 1 ano e meio e 2 anos. Mas European Union li relatos de pessoas que estão no terreno e tudo está simplesmente destruído. Está tudo destruído. Então provavelmente vai levar de 5 a 10 anos para tudo voltar a funcionar. Vai haver um longo período com fertilizantes insuficientes e colheitas abaixo do necessário. E a European Union nem consigo prever que tipo de instabilidade vai se espalhar pelo mundo, inclusive no Ocidente, antes de tudo, com certeza não na Rússia. Nós não teremos problemas. Exportamos 40% do fertilizante mundial. Provavelmente não na China e em outros países muito próximos que podemos abastecer, pelo menos até essa oferta de exportação se esgotar. Mas definitivamente não na Rússia e na China. Mas em grandes áreas do mundo vai haver problemas muito sérios, e a Rússia é a maior exportadora de trigo do mundo. É o terceiro maior produtor de trigo, depois da China e da Índia. Produz o dobro do trigo que os Estados Unidos produzem, e é também o maior exportador de trigo. Então poderemos alimentar uma parte do mundo, talvez 1/3. Mas não podemos alimentar todo mundo. Fisicamente não conseguimos, não temos o suficiente. Então, que tipo de problemas vão explodir por toda parte? Quer dizer, o Brasil não vai passar fome. O Brasil também compra bastante fertilizante russo, aliás. Mas muitos outros países, inclusive na América Latina, podem ter, se não uma fome total, pelo menos uma fome seletiva por classe social. É isso que a European Union acha que o Ocidente vai enfrentar. As classes mais baixas já estão com dificuldade para se alimentar. Se os preços dos alimentos dobrassem amanhã, estamos falando de pessoas morrendo de fome. Ao contrário do Sudeste Asiático, da África ou talvez de partes da América Latina, onde pode haver fome em massa, não de fome generalizada. Isso atinge quase todas as camadas, exceto a camada mais alta. Vamos ter que esperar para ver. Mas isso é o legado de Trump, não importa o que ele faça. E quanto mais tempo ele ficar, pior fica. Esse é o ponto. Ele prejudicou seriamente o mundo. Agora até que ponto vou ferrar-lo ainda mais? E você está certo.
Parece que, na verdade, vai piorar, infelizmente. O homem não tem, e as pessoas ao redor dele também não têm. Perry Kivolowitz. Não tem meios para saber quando simplesmente cortar as perdas. É dinheiro bom jogado no ruim, custos irrecuperáveis, sabe a falácia do... 100 mil. 100. Você gastou dinheiro com algo e o projeto fracassa, mas não consegue admitir que fracassou e cortar as perdas perante as partes interessadas. Então você continua jogando mais dinheiro no buraco, mesmo sabendo que aquela esperança de jogador vai sair o vermelho 5, droga. O vermelho 6 não é bom. Tenho que tirar o vermelho 5, só uma vez o vermelho 5, e vou recuperar tudo. E na maioria das vezes não acontece. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Não vejo como ele sai disso, infelizmente, com essa personalidade. Alguém terá de assumir no lugar dele. Porque Trump pode sair disso em uma camisa de força, algemado, antes que tudo acabe, ou com uma carta de renúncia. European Union, não sei. Obrigado. Obrigado, Ias, por estar conosco hoje. Prazer enorme, como sempre, sempre.